pessoal? Vamos dar início a mais uma aula de ciências, certo? E hoje eu trago para vocês a continuidade, daquela parte de química, onde a gente vai trabalhar um pouco agora com átomos e os elementos químicos. Veja bem, vamos fazer só uma linha do tempozinho para a gente poder compreender. A gente começou vendo um pouco sobre constituição de matérias, substâncias, misturas, enfim. Aí a gente chegou no átomo, certo? Que a gente sabe que tudo é formado por átomo. E a gente viu também, que teve uma discussão, sobre modelos atômicos, onde estudiosos como Bohr, Thomson, Dalton e Rutherford fizeram alguns modelos, e sempre um queria fazer um modelo mais aperfeiçoado que o outro, enfim. E aí eles tentavam explicar como era o átomo, certo? Mas a gente sabe que até hoje ninguém conseguiu ver o átomo, até porque nem o melhor microscópio do mundo consegue fazer isso, porque o átomo é uma partícula muito pequena. Então, quando você tem algo muito pequeno, muito microscopicamente menor, inferior, você não consegue visualizar. Então, eles começaram a fazer suposições, até porque o átomo ele tem partículas, ele tem elementos que fazem com que constitua matéria, sólida, líquida e gasosa. Mas até hoje a gente não conseguiu verificar o átomo ainda, ok? Hoje a gente vai falar um pouco sobre os elementos químicos, que foi uma descoberta que começou com Rutherford e foi se aperfeiçoando aos poucos. Vamos então entender esses elementos, ele vai servir para que vocês possam entender o conceito de tabela periódica. Então prestem atenção na aula de hoje, ok? Vamos lá então. Bom, como eu disse para vocês, os estudos com os elementos químicos, ele começou com Rutherford, quando Rutherford começou a estudar o átomo, certo? A gente sabe muito bem que Rutherford ele idealizou o modelo atômico, ele foi um dos idealizadores desse modelo. E aqui eu trago para vocês o seguinte: a maneira de representar os elementos químicos mudou, muito ao longo da história, até porque toda vez que você tem novas informações, toda vez que você tem novas tecnologias a seu favor, as coisas elas acabam mudando, até porque vai surgindo novas descobertas. E com o modelo atômico foi o mesmo, com os elementos químicos. A partir do momento que foi descobrindo mais novidades sobre o átomo, os elementos químicos que a gente tem na nossa natureza, ele foi recebendo novas designações, novos modelos. E aí hoje esses elementos químicos eles estão divididos dessa forma aqui. Acompanhem comigo para vocês poderem analisar direitinho. A gente vai ter que o elemento químico é tudo aquilo que a gente conhece como hidrogênio, carbono, cálcio, oxigênio, ouro, prata, cobre, níquel, enfim. Tudo isso é um elemento químico. A gente sabe que quando a gente une oxigênio com hidrogênio, a gente tem a fórmula da água. Então, a fórmula da água é um elemento químico. Então, elemento químico é tudo aquilo que a gente tem na natureza, certo? Que a gente consegue ter esse contato. Foi por isso que ele passou a ser designado como esse tipo de elemento, certo? São elementos químicos. Entrou, então, no ramo da química. E esses elementos químicos, eles acabaram criando, recebendo alguns símbolos. Até porque na tabela periódica, quando vocês forem ver, a gente vai identificar um elemento pelo seu símbolo. Então, o hidrogênio, por exemplo, ele tem o início H, o carbono C, o cálcio Ca, oxigênio O, o ouro AU, a prata AG, E então assim, os elementos químicos na tabela periódica ela é separado em símbolos. O que destaca um elemento químico na tabela periódica são os símbolos. Tenham isso em mente. O que destaca os elementos químicos na tabela periódica são os seus símbolos. Qual é o elemento químico da água? É o H2O. A gente tem uma união de 2 hidrogênio com 1 oxigênio. Vamos seguindo então. A aula de hoje é só para vocês conhecerem mesmo um pouco desses elementos, tá certo? Para quando a gente chegar na tabela, vocês já estarem nota 10. Bom, vejam bem aqui. Na tabela periódica também a gente vai conhecer o chamado número atômico e também o número de massa. Todo átomo, toda molécula, todo elemento químico, ele é formado por um número atômico, certo? Mas o que é um número atômico? Veja bem, o número de prótons, então, passou a ser chamado de número atômico e representado pela letra Z. Um elemento químico, portanto, é um conjunto de átomos que possuem o mesmo número atômico. Então, o que é um número atômico? São os prótons de um átomo. O átomo ele é formado por um núcleo, prótons e nêutrons. Os prótons é a menor partícula
do átomo, certo? E esses prótons, eles recebem o nome na tabela periódica de número atômico. Então, quando eu falar assim, gente, procura na tabela periódica o número atômico, você vai estar procurando a quantidade de prótons que tem em um átomo. Simples assim. Lembrando que a aula de hoje é só para vocês poderem identificar os elementos químicos para quando a gente chegar na tabela periódica vocês saberem. Então, a gente já viu aqui que é um elemento e o elemento ele tem seu símbolo. E a gente viu também o que a gente conhece como número atômico, que vai estar lá na tabela e vocês vão precisar identificar. Vamos seguindo. Na tabela periódica também, a gente vai ter o chamado isótopos. Aí vocês vão falar assim, mas o que é isótopos, professora? Isótopos é dividido assim, ó. Iso, ele significa igual, certo? Igual. E topos significa prótons. Então, número de prótons iguais. Então, os isótopos nada mais é do que o número de prótons iguais. Quando a gente tem um elemento químico, por exemplo, o hidrogênio, e ele tem a quantidade de isótopos iguais nas suas moléculas, ele vai receber então, esse nome, né? A gente vai falar assim, os isótopos do elemento químico do hidrogênio, eles são iguais. Então, quando os elementos químicos do hidrogênio, quando os prótons do hidrogênio são iguais, eles vão receber o nome de isótopos. Veja bem, aqui eu tenho o hidrogênio, um próton. Aqui ainda, no hidrogênio, eu vou ter mais um próton, que é chamado deutério. E no trítio, que também a gente tem o hidrogênio aqui, ó, a gente vai ter um próton. Se eu tenho um próton aqui e um próton aqui, eu vou chamar ele de isótopos. Por quê? Porque cada um deles possui um próton. Então, todo elemento químico que possui um número de prótons iguais, eles recebem o nome de isótopos, ok? Vamos seguir. Aí aqui, ó, na tabela periódica, vocês vão encontrar mais ou menos desse jeito aqui. Você vai ter o símbolo do elemento químico, vamos supor que é como se fosse aqui o hidrogênio, certo? Ele vai estar bem grande assim em destaque, o H, bem grandão. Ele é o primeiro da tabela periódica. Vamos ter o hidrogênio. Essa letrinha aqui, a gente vai chamar ela de símbolo do elemento químico, a letra. O númerozinho que vinha aqui em cima, ó, a gente vai chamar de número de massa. E o número que vinha aqui embaixo, a gente vai chamar de número atômico. Então, a tabela periódica, ela é dividida dessa forma, certo? A gente vai ter símbolo, massa e número atômico. O que é número atômico? São os prótons. Lembra que eu falei? Número atômico é os prótons. Então, os prótons vêm aqui embaixo, ó. Quando esses números daqui de baixo, eles são iguais em um elemento, em outro elemento, em outro elemento, a gente vai chamar esses números de isótopos, porque eles têm números de prótons ou número atômico igual. Quando os números atômicos de um elemento químico são iguais, eles recebem o nome de isótopos. Mas não se preocupem ainda, é só para vocês compreenderem isso, para quando a gente chegar na tabela, vocês não ficarem perdidos. Então, na tabela periódica, a gente vai encontrar sempre símbolo, número de massa e número atômico. Quando o número atômico for igual em mais de um elemento, a gente fala que aquele elemento ele é um isótopo. Beleza? Vamos seguindo. E os íons? Na tabela periódica, a gente também, ou nos elementos químicos, a gente vai ter os íons. E esses íons nada mais é uma situação que ocorre no elemento químico. Por exemplo, quando a gente tem um elemento químico, e esse elemento químico ele precisa fazer doação de carga para outro, a gente fala que esse elemento, agora ele passou a ser eletrificado, ele está eletricamente carregado. Então, ele recebeu íons. Vou mostrar para vocês como é que é. Desse jeito aqui. Veja bem. Eu tenho aqui o elemento químico com o símbolo Na, certo? Esse elemento químico aqui, ele pegou um elétron dele e doou para seu colega que estava precisando, ó. Quando ele fez isso, o seu coleguinha agora ganhou mais, ó. Se ele ganhou mais, ele está carregado de forma positiva. Então, aqui a gente fala aqui agora ó, que são os íons. Por quê? Porque ele está carregado, ó, chamado íons. É um processo de carregamento do elemento químico. A mesma coisa aqui no cloro, ó. O cloro, ele doou um elétron para seu amigo. Aqui. Ele ganhou um elétron, ó, clorozinho. Agora ele vai ter
18 elétrons na sua camada, uma carga negativa. Mesmo assim, ele agora recebeu um íon, então ele agora está eletricamente carregado. Íons, é mais ou menos isso. É esse processo aí de troca de cargas elétricas entre os elementos, ok? Bom, essa foto aqui, gente, ela serve para que vocês compreendam a atividade que eu vou estar passando para vocês. É uma última questão que tem na atividade, onde vocês vão ter que desenhar esses 4 átomos. Modelo atômico de Dalton, Thomson, Rutherford e Bohr. Esse aqui não. Esse aqui não. É só esses 4 aqui, ó. Vocês vão estar fazendo o desenho desses 4 elementos químicos. Lembre-se que na aula de hoje, gente, eu falei um monte de coisa. Eu falei sobre isótopos, falei sobre íons, enfim. Mas o que vocês precisam só compreender na aula de hoje, a título de informação mesmo, é 3 coisinhas. Vocês só precisam saber identificar símbolo, número de massa e número atômico, certo? Vocês sabendo isso, onde fica cada um, quando a gente chegar na tabela periódica, vai ficar muito mais fácil. A aula de hoje só foi para isso mesmo, para vocês poderem compreender, certo? Onde fica, o que é um elemento, o que é seu símbolo, para quando a gente for para a tabela, vocês identificarem de forma muito fácil, ok? E lembrando que, outra informação, até hoje a gente não consegue ver o átomo, a gente não conseguiu, a gente deduz como é. E a gente sabe que teve uma disputa, né, de quem desenhava um modelo mais real possível, até porque as informações novas iam chegando, os cientistas iam aproveitando a informação de um, de outro, e iam desenhando. A gente sabe que Rutherford que conseguiu, então, chegar mais perto do modelo atômico, enfim. Mas esses 4 aqui é o que vocês precisam ter em mente, que foram um dos mais importantes, e o vencedor dele foi Rutherford em 1911, ok? Nossa aula de hoje foi mais basicamente isso, só para vocês conseguirem entender o que é um elemento e o que é um símbolo, certo? Então, se a gente tem elemento químico, hidrogênio, o símbolo é o H, ok? Só isso. Valeu, gente. Até a próxima.